Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de problemas atuais em bioética para o P8 Noite de Enfermagem. Vocês concordam com a gravação e posterior divulgação no meu canal do YouTube desta aula? Sim, professora. Sim, professor. Ótimo. Então, vamos lá. Continuando de onde paramos na aula passada, estávamos falando sobre segurança do paciente. Tá? Vocês estão conseguindo ver minha tela direitinho? Sim. Sim, professora. Então, dentro da segurança do paciente, a gente falou sobre... Na verdade, eu pontuei, 6 situações de mais importância em relação à segurança do paciente. Passamos os vídeos, onde eu expliquei para vocês... Eu expliquei, não, os vídeos explicou para vocês a questão da importância da equipe multidisciplinar preparada, para trabalhar unida. E esses protocolos que são fundamentais, que são os 6 pontos que precisam ser observados: identificação do paciente, cirurgia segura, prevenção de lesão por pressão, prática de higiene das mãos em serviços de saúde, segurança na prescrição e uso de administração de medicamentos e prevenção de quedas. Então, falamos sobre a identificação do paciente, falamos sobre a higiene das mãos, falamos sobre o protocolo de segurança cirúrgica. E hoje vamos detalhar sobre a questão da administração de medicação, segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos, que é algo que eu acho que é um dos principais pontos onde ocorre mais erro dentro da enfermagem e é um dos que podem ser mais fatais também. Uma vez que um paciente que ele tome determinada medicação errada, pode vir a óbito. Eu não lembro se foi nesta turma que teve um pessoal que divulgou, ou foi em outro grupo, que no início desse ano teve uma moça, pensando que ela era técnica de enfermagem, ou era técnica ou era enfermeira, sei que ela já atuava, no hospital, ela estava com cólica, ela ia tomar Buscopan injetável, só que aí o frasco era igual ao frasco de adrenalina, e aí o colega que aplicou nela não leu o frasco, nem ela também. Foi naquela questão, aqui só tem Buscopan, então vamos pegar aqui. Só que não façam isso. Os frascos, a embalagem muitas vezes é semelhante. Então, você precisa sempre ler. Não, aqui é um armário de Buscopan, então só vai ter Buscopan. Deveria, mas a gente sabe que às vezes não é o que acontece. Então, não pequem pelo excesso de confiança. Sempre confiram, E é isso que a gente vai estar vendo agora neste protocolo, onde vamos falar dos 9 certos, e incrementar com os 13 certos. Então, essa pessoa acabou vindo a óbito devido a aplicar, adrenalina nela, uma dosagem alta que fez com que ela tivesse uma parada cardíaca e morresse. Então, Professora, teve um vídeo também que foi falando sobre os erros médicos, sobre da equipe. Errando, todos erram. De uma paciente que tinha chegado para tomar uma medicação e, por causa de um erro da enfermagem, a médica precisou sair, essa paciente era de uma médica, Essa médica teve um caso pessoal com o pai dela, ela precisou sair. Isso foi o filme que eu passei na aula passada. Foi a senhora mesmo, isso mesmo. Aí o médico foi fazer a punção, uma lombar. Na verdade, houve ali uma sucessão de erros, Primeiro, a arrogância do médico, do médico que eu falo, do diretor, Uma vez que o profissional, o médico que está ali, fui eu que indiquei, então ele vai estar lá e ele, teoricamente, está preparado para tudo. Só que existem especialidades, assim como existem na enfermagem, na biologia, na engenharia, na odonto, na medicina também tem especialidades. E se você não é capacitado, treinado para aquela especialidade, a chance de você fazer alguma besteira é muito grande. E aí,
foi colocado para uma paciente tomar 2 medicações no mesmo dia, que nem deveria ser utilizada, né? Inclusive, o farmacêutico, ele questiona isso para a médica, né, que estava no caso. Só que aí a médica, com sua arrogância também, pega e diz, não, tem que fazer, tem que ser o que eu quero, pronto, acabou-se. Aí já vem o primeiro erro, o erro do farmacêutico em acatar, né, uma posição de um médico, mesmo ele sabendo que estava errado. Aí, né, vieram vários erros, uma sucessão de erros, que é o que a gente vai trabalhar com o exemplo do queijo suíço daqui a pouco, tá bom? Quem não assistiu ou não está lembrado, então na aula passada foi colocado esse vídeo, tá no conteúdo da aula, né, no início da aula, e aí vocês podem assistir, certo? Para entender o que a gente está discutindo aqui agora. Então, as falhas que acontecem na administração de medicamentos contribuem para a falha na segurança do paciente. Para diminuir a ocorrência dessas falhas, o profissional de saúde deve atentar para a verificação dos nomes certos na administração de medicamentos. Como eu falei, esses protocolos, eles são determinados, vamos dizer assim, pela Anvisa e pelo Ministério da Saúde. Então, hoje, né, pelo menos até eu conferi semana passada, o que é determinado por eles como protocolo são os 9 certos, tá? Mas, como eu falei, protocolos mais rígidos, adaptados, desde que contemplem o mínimo, né, eles podem ser feitos. E aí a gente vai falar também sobre os 13 certos. Lembrando que em questões de concurso, né, caso caia, vocês precisam ter em mente o que é regido, né, na legislação, quais são os protocolos da Anvisa, Ministério da Saúde, certo? E não de um hospital específico ou de adaptações. Então, os 9 certos são esses. O paciente certo, isso é fundamental você saber identificar qual o paciente que você vai ter que administrar aquela medicação. Então, como que você vai dar a medicação para o paciente B, se na verdade quem tinha que tomar era o paciente A, né? Então, primeiro identificar, eu tenho que dar a medicação para José Arnaldo. Então, eu vou lá, senhor José Arnaldo, é você? Confere na fitinha de identificação, né, não só na conversa com o paciente. Então, confere na identificação dele também, que foi feita ali na triagem, verifica se realmente é ele e pronto. Aí, passa para a etapa seguinte, medicamento certo. Então, para medicamento, José Arnaldo, para o paciente José Arnaldo, qual é o medicamento que ele deve tomar? Na prescrição está lá, José Arnaldo, medicação X. A dose certa. Então, para este paciente, nesta medicação, qual é a dose que eu vou ter que dar? Aí, dependendo da medicação, por exemplo, tem que se fazer o cálculo, né, da diluição pela questão do peso do paciente. Então, observa-se isso. A via certa. Então, existem medicações que ela pode ser administrada por diversas vias. E aí, qual é a via que este paciente ele precisa, né, naquele momento? É necessário também colocar a hora certa. Eu acho que eu tinha até falado isso na semana passada, que essa questão da hora certa, infelizmente, não é muito seguido. Na maioria das vezes, não é seguido. Por quê? Porque a hora certa, se a pessoa principalmente toma mais de uma medicação, ela não pode estar tomando 2 medicações, 2 ou 3 ou 4 medicações juntas, porque elas podem se anular ou potencializar o seu efeito, provocando, né, algum malefício para o paciente. Então, é importante que se compreenda essa questão da interação medicamentosa para não acabar causando prejuízo ao paciente. O tempo certo. Então o paciente vai ter que tomar, vamos supor, se for algo no soro, medicação por 2 horas. Se for dias diferentes, né? Ela tem que tomar por 3 dias, 4 dias, 10 dias. Então, tudo isso tem que ser seguido.
Tem que verificar a validade daquela medicação, né? Então, aquelas medicações que são abertas, a embalagem é jogada fora, você não consegue identificar ali a validade daquela medicação, ela não pode mais ser usada, porque você não sabe se ela está dentro ou não da validade dela. A abordagem certa, né? Então, como que você vai chegar para o paciente, né? Você vai explicar, você vai conversar com o paciente para dizer o que é que ele vai tomar, qual o período que ele vai tomar, quais os efeitos colaterais ou reações que podem acontecer por ele estar tomando aquela medicação e assim por diante. E, por último, o registro certo, né? Pode parecer besteira, mas esta questão do registro é o que vai muitas vezes salvar vocês, tá? Então, vocês vão ficar resguardados uma vez que vocês conseguem fazer todo o registro do que aconteceu, tá? Então, se você identifica que o paciente X tomou a medicação na dose tal, no tempo tal, na hora tal, você consegue registrar tudo isso, né? Até para uma troca de plantão, que vocês sabem, que vocês, vamos supor, você, sei lá, só trabalha no final de semana em determinado hospital. Então, outras pessoas vão passar ali durante a semana. Se você não tiver feito, vamos supor que você estava no processo de admissão do paciente, né? Então, o primeiro contato que ele teve no hospital e com todos os procedimentos ali foi com você. E aí você precisa passar tudo isso no prontuário daquele paciente para que os próximos colegas eles consigam ter toda a identificação do que foi feito com aquele paciente. E aí, né, partindo dos 9 certos, a gente tem, vamos dizer assim, a evolução disso, né? Então, inicialmente, a gente tinha os 6 certos, né? E isso foi evoluindo. Tem os 5 certos também, né? E foi aumentando. Então, houve antes. Deixa eu só aceitar aqui o pessoal que está entrando. Então, a gente tinha o paciente certo, medicamento certo, via certa, dose certa, hora certa, validade certa. Então, a gente vê que, né, era mais limitado, faltava algumas informações ali que eram importantes. Então, alguns 9 certos também sofrem algumas mudanças, como a questão, a forma de se apresentar, compatibilidade medicamentosa, né? Aquela que eu falei da questão da interação entre medicamentos, né? Então, a hora certa vai estar dentro dessa compatibilidade. A orientação do paciente e o direito, lógico, o direito de recusa, né? Respeitando a autonomia do paciente. E trazendo agora para os 13 certos, como eu falei, é uma questão que alguns ambientes de saúde já estão trabalhando e colocando em prática, podendo incluir até mais outros itens dentro desse protocolo, de forma a cada vez mais resguardar, né, a segurança do paciente. Então, se você está no ambiente, um exemplo, né, no ambiente hospitalar, onde você tem cada vez menos erros, então, consequentemente, seu hospital ali, ele é considerado, né, com uma melhor qualidade, as pessoas vão estar buscando, né, aquele serviço. Então, isso traz benefícios não só pela questão da vida dos pacientes que estarão ali sendo atendidos, mas também pela questão de retorno, né, pela questão da qualidade que aquele hospital está apresentando. Então, a prescrição correta, né? Começando aqui, a prescrição correta, ela vai desde o nome completo do paciente, as informações do paciente, nome, data de nascimento, número do atendimento, número da prescrição e a data atualizada, né? A data da admissão do paciente. Então, paciente certo, conferir a pulseira de identificação do paciente com nome completo e data de nascimento, que vai estar, né? Algumas informações vão ser justamente essas da prescrição. Medicamento certo. Então, verificar o atendimento
verificar atentamente qual medicamento que está prescrito e se o paciente não possui algum tipo de alergia ao composto. Isso é muito importante, gente, e não verificar só na questão das anotações, tá? Como eu falei na semana passada, eu sou alérgica à medicação. Eu sempre falo na triagem, eu sempre falo no médico, e muitas vezes, quando o profissional chega ali para me dar a medicação, quando eu preciso, né, tomar alguma coisa em hospital, aí chega com aquela medicação que eu disse que eu não poderia tomar. Então, é necessário, sim, né, verificar com o paciente se ele tem algum tipo de alergia. Ponto 4, né? A validade certa, observar a validade antes de administrar o medicamento para evitar que, devido à alteração da validade, você acabe inviabilizando o tratamento daquele paciente. A forma, ou seja, a apresentação certa, verificar se o medicamento está na sua forma de apresentação correta, como, por exemplo, cloreto de potássio a 0,9% ou cloreto de sódio a 0,9% ou cloreto de sódio a 20%. Então, isso vai fazer diferença também no tratamento do paciente, né? Então, verificar atentamente isso. E não simplesmente, é tudo cloreto de sódio. Não, não é. Um está a 0,9% e o outro está a 20%, né? Uma concentração muito maior. Dose certa. Observar com atenção a dose prescrita, como, por exemplo, paracetamol 750 mg, um comprimento via oral de 8 em 8 horas. Então, isso deve ser seguido, verificando a questão da interação medicamentosa, caso aquele paciente venha a precisar tomar mais de um medicamento. Compatibilidade certa, verificar se a medicação administrada é compatível com outra, né, que foi o que eu falei agora, que o paciente já recebe, pois existem algumas drogas que não podem ser administradas juntas pela questão de anular ou potencializar o efeito, ou mesmo causar, né, ou efeitos adversos. Item 8, orientação ao paciente. Comunicar ao paciente quando for medicá-lo, avisando qual é o medicamento e via, pois é um direito dele saber o que está recebendo, né? Então, você chega para o paciente e diz, seu João, Dona Maria, você vai receber medicação X, vai ser aqui, você vai tomar, vai ser na veia, vai ser por tanto tempo, você pode sentir um ardor, você pode sentir uma moleza, um enjoo, né? Então, você tem que orientar, né? Informar o paciente. Item 9, via de administração certa, né? Observar atentamente qual a via de administração do medicamento, conforme prescrição médica, pois alguns medicamentos possuem diversas vias de administração. Horário certo. Deve-se administrar o medicamento no horário correto para que o tratamento seja mais eficaz. Então, um exemplo, se uma medicação é para tomar de 6 em 6 horas e você passa a dar de 12 em 12 horas, né? Então, esse intervalo aí vai poder estar influenciando seriamente no sucesso do tratamento do paciente. Tempo de administração certo. É de extrema importância que o medicamento seja infundido no tempo certo, pois existem alguns medicamentos que precisam de um tempo X para fazer esse efeito esperado, como, por exemplo, os antibióticos. A ação certa. Devemos observar se o paciente não irá apresentar uma reação adversa ao medicamento durante a sua administração, para que seja atendido o mais rápido possível, caso ele apresente, né, alguma reação que às vezes ele nem sabe que ele teria uma reação ou uma alergia por ser uma medicação que ele nunca tomou, né? Então, sempre que for administrar uma medicação, fazer essa observação. Registro certo. É importante que seja registrado no prontuário do paciente o medicamento administrado com a hora, a dose e a via e se o paciente apresentou reação durante o tratamento, porque caso ele tenha apresentado, isso precisa ser notificado, observado, para que o médico, né, quando for fazer, se for um paciente internado, por exemplo, né, quando for fazer a visita, poder verificar isso e fazer a substituição da medicação o mais rápido possível. E aí a gente tem o que eu tinha falado para vocês, a questão do queijo suíço. Vocês já ouviram falar dessa teoria?
Hein, gente? Da teoria do queijo suíço. Não. Eu não. Vocês sabem o que é um queijo suíço? Hein? Não, professora. Então, Como é, vocês... professora? Repete aí, o queijo o quê? Queijo suíço. Eu já ouvi falar, mas não, Nunca comeu, não, queijo nunca suíço. comi não, graças a Deus. Oxe, queijo é bom, rapaz. Então... Eu gosto o do queijo mineiro, professor, mineiro. Para mim, eu acho que ainda não comi nenhum queijo ruim. Eu amo queijo, eu acho que era para ser uma ratinha. Se bem que rato, na verdade, não gosta de queijo, não, tá? Isso é fantasia aí de desenho animado. Mas A vamos senhora lá. falando desse queijo suíço, é aquele queijo defumado, é? Não, é um queijo que ele é cheio de buraquinhos. É parecido com o queijo mineiro, que parece que é mofo e não é. Não, ali tem o gorgonzola, que é com mofo mesmo, né? Na verdade, não é mofo, né? É um processo que ocorre devido à ação dos fungos. Quer dizer que a senhora só come queijo de primeira, viu? Eu não. Nem o preço do queijo do jeito que tá, nem queijo eu tô comendo. Abri minha geladeira, não tem uma fatiazinha de queijo hoje. Para comer um sanduichinho depois da aula. A minha só tem água. Mas vamos lá. Então, esse queijo Professora, suíço... Oi? é Paula. Não, só relembrando uma coisa que a senhora falou aí, sempre que a gente vai fazer alguma medicação no paciente, quando a gente, que eu sou dessa, assim, né, de avisar, olha, você está tomando isso, 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 aí ele fala, ai, meu Deus, ainda bem que ela diz, os outros nem diz. Aí, às vezes, tem colega por perto, aí escuta, aí olha assim para a gente de um jeito tão, Como se um olhar você tivesse diferente, que errado. a gente fica assim, Na verdade, esse deveria ser o procedimento de todos, né? Todos deveriam estar seguindo essas orientações, né? É assim que se evita os erros, né? À toa que são protocolos, né, que foram produzidos por instituições que regem, né, a saúde, como a Anvisa e o Ministério da Saúde. E é Então, um no caso, direito, né, professor, do cidadão, né? De saber, exatamente. né? Uhum. Eu, quando eu fazia, assim, a Decadron, que a gente sabe a reação que dá, né? Uma comichãozinha. E tem também a Buscopan, quando a gente faz, dá uma ânsia de vômito e dá uma areada na cabeça da pessoa. Eu aviso tudo isso quando que a pessoa vai sentir. Os Pois sintomas, a é reação. importante o paciente estar sabendo disso. Até para ele, assim, uma coisa é você sabendo que você vai ter esse sintoma, outra coisa é você não saber e de repente você começa a passar mal, você já entra em desespero, né? Achando que está morrendo. Assusta o paciente, ele pensa que está passando mal, mas quando a gente avisa, ele já sabe e se Já sabe controla. que é uma coisa normal que poderia estar acontecendo e que, né, não vai ter nenhuma complicação. Verdade. Então, esse queijo suíço, ele é esse aqui, ó, gente, que ele é todo cheio de buraquinhos. Então, nessa teoria, a gente faz uma analogia entre o queijo suíço, né, para que um erro não aconteça. Então, é necessário diversas barreiras que elas sejam quebradas e os erros alinhados, ou seja, os buracos do queijo. Nesse sentido aqui, ó. Se eu tenho um queijo com vários buraquinhos, vamos supor que cada fatia seria uma barreira, tá? Então, já começa com a prescrição médica. Então, vamos supor que um erro de via, de dose, frequência ou medicação prescrita. Se já houve um erro aí, então ele já ultrapassou um buraquinho, né? Já tem uma chance de ir adiante. Na dispensação, então, erro no envio do medicamento da farmácia para a enfermaria. Eita, passou por mais uma barreira. Armazenamento, medicações parecidas guardadas juntas, que foi o caso que eu falei da moça que tomou adrenalina no lugar de Buscopan. Administração, né? Então, aqui é o principal, né? Porque aconteceu erro nos outros, mas aqui é que é o mais grave, que é aqui que vai chegar o paciente, né? Então, se passou por todos esses erros, aqui não pode passar de jeito nenhum,
profissional distraído e a não conferência dos 9 erros, né? Então, venceu todas as barreiras, provocou um acidente. E esse acidente pode ser a causa da morte de um paciente ou, né, sequelas graves, né? Então, você pode estar sendo responsável por não verificação, né, dos protocolos que existem para que não haja o erro na administração de medicação, e aí você pode estar afetando um paciente. Lembrando que isso não só na administração de medicação, tá? Como a gente falou, o erro pode ocorrer na lavagem das mãos, nos protocolos de cirurgia. Então, os protocolos, eles existem para serem cumpridos. Então, não vão no excesso de confiança. Ah, eu já faço isso todo dia. Ah, eu já faço isso durante 10 anos. Não preciso mais estar conferindo nada, não. É justamente devido a esse excesso de confiança que os acidentes acontecem. Só para fazer uma comparação, né, para que vocês consigam entender também, né, com outra situação, e falando dessa questão do excesso de confiança, um exemplo é a questão do mergulho. Todo mundo conhece mergulho com aqueles equipamentos, né, onde você tem o respirador, o cilindro. Todo mundo já viu na televisão, pelo menos, né, esse tipo de mergulho. Já? Tem alguém que não viu? Ou todo mundo já viu? Sim. Então, o que é que acontece? Para o profissional e o mergulhador, né, ele chegar a mergulhar propriamente dito, existe todo um protocolo, todo um checklist que deve ser conferido, justamente para evitar que, quando ele estiver lá embaixo, lá no fundo do mar, aquele cilindro falhe e, né, como ele vai estar embaixo d'água, a gente não respira embaixo d'água se o equipamento não estiver funcionando. E aí, onde ocorrem os acidentes e a pessoa pode morrer, tá? Então, existem equipamentos de segurança no mergulho. Então, a gente tem o que chama de octopus, tá? Que tem o respirador principal e existe o respirador reserva. Então, vamos supor que a pessoa com excesso de confiança está lá, já é um mergulhador durante 15 anos, aí diz, eu nunca precisei usar o mergulhador reserva, o respirador reserva. Eu vou lá estar perdendo tempo verificando isso. Eu já uso esse meu equipamento há não sei quanto tempo. O regulador principal está aqui funcionando, para mim é o que interessa. Aí pega, ele vai mergulhar. E quando ele está lá embaixo, vamos supor, 30 metros de profundidade, o respirador principal dele falha. Que ele vai pegar o reserva sem funcionar. E aí? Ele vai ter que fazer subida de emergência. Só que numa subida de emergência, dependendo da profundidade que ele esteja, um exemplo, a 30 metros já é suficiente para isso. Quando você vai subindo, você tem que fazer umas pausas. Você sobe um pouquinho, faz uma pausa a cada 10 metros. Sobe mais um pouquinho, faz uma outra pausa. Por quê? Se você subir de vez, que existem os casos, né, de subida de emergência, o seu sangue ele vai borbulhar, tá? Ele vai se transformar em gases devido à diferença de pressão, que você estava lá embaixo e subiu muito rápido. E aí o seu sangue vai ter uma embolia e você corre o risco de morrer, certo? Então, uma coisa simples, que seria a verificação de equipamento. No caso, vocês aqui, não vai ser a vida de vocês, né, que vai estar em jogo, mas vai ser a vida de outras pessoas que vão estar em jogo no momento que você, por um excesso de confiança, acha que não precisa fazer a verificação dos protocolos para poder fazer a administração de uma medicação, para poder fazer parte de um procedimento cirúrgico, ou, um exemplo, para os protocolos referentes à CME, entre outros, certo? Então, sigam sempre os protocolos, nem que vocês estejam formados há 50 anos já e trabalhando ainda, até porque daqui a 50 anos novos protocolos vão surgir, são necessárias atualizações, então não pequem pelo excesso de confiança, tá? Vidas de outras pessoas poderão estar em jogo por causa disso.
Então, protocolo de prevenção de quedas de pacientes, né? A hospitalização pode aumentar o risco de queda dos pacientes. Por isso, algumas intervenções podem ser implementadas para preveni-las, como, por exemplo, avaliar o risco de queda. Então, você vai verificar qual é o quadro do paciente, aonde que ele está, quais as circunstâncias do local que ele está ali, aí ver situações para evitar que haja uma queda. Agendando os cuidados de higiene pessoal, né? Então, se o paciente ele sabe, todo dia, tal horário, vai ser o dia, por exemplo, de tomar um banho, né? Vai vir um profissional para ajudar ali, se for uma pessoa, lógico, que ela não tenha condições de fazer isso sozinha, né? Entre outros cuidados. Isso deve sempre estar sendo observado, tá? Para que os pacientes eles não acabem chegando com uma situação e tendo uma piora devido aos procedimentos. Uma queda de uma maca, por exemplo, pode ser uma situação, né, gravíssima para um paciente. Só para citar como exemplo, meu professor de judô, né? Ele e a esposa dele, eles estavam andando de maca, ou de moto. Acho que já faz uns 4 anos, 3, 4 anos isso. E aí veio um carro e bateu neles, o carro que estava errado, tá? E foi um acidente muito sério, onde a esposa dele até hoje tem sequelas graves desse acidente. Por exemplo, a mão dela ela não abre mais, a mão dela ela sempre fica assim, e ela precisa usar um equipamento para deixar os dedos mais esticados, assim, porque senão se ficasse fechado, né, ia criar feridas, né, bactérias, tudo que poderia até chegar ao nível de uma amputação. Então, ela usa uns ferros na mão para poder deixar os dedos abertos. E o marido dela também, né, que estava no momento do acidente, ele bateu muito forte com a cabeça. E quando foram para o hospital, no caso eles foram para o trauma, ele foi atendido e foi fazer, né, um exame, uma tomografia do crânio, para ver se estava um raio-x, para ver se estava tudo ok. E o que aconteceu? Tava beleza, ele não tinha tido traumatismo. Só que quando foram tirar ele do local de fazer o exame para a maca que ele estava, derrubaram ele. Ele caiu de cabeça no chão. E aí levaram, fizeram um novo exame e deu traumatismo craniano. Ou seja, ele não teve traumatismo do acidente, mas ele teve um traumatismo de uma queda na troca de maca. Então, é importante que se tenha esse cuidado, tá? Essa atenção, para que os pacientes não cheguem com uma situação e tenham que ficar com outra. Já teve paciente, um outro exemplo, que ele ia sair do hospital, ia receber alta, e aí derrubaram ele da maca também e ele quebrou a perna. E aí teve que ficar mais alguns dias interno por causa da situação da perna dele. Protocolo de prevenção de lesão por pressão, né? Então, a lesão por pressão é uma grande preocupação para os serviços de saúde, né? Pois a sua ocorrência causa impacto tanto para o paciente e seus familiares, como para o serviço de saúde. Sendo assim, alguns cuidados devem ser tomados para preveni-las, como, por exemplo, a inspeção diária da pele. Como é o nome, gente, a comissão de pele, né? Então, existe um setor no hospital que ele é específico para se ter a atenção, né, em relação a não ocorrer lesão por pressão. Porque no momento que o paciente ele está num hospital internado, então é de responsabilidade do hospital que não ocorra isso. Certo? Tem paciente que ele é acamado, está em casa, não acontece nada. Aí, quando precisa ser interno, passa alguns dias no hospital, começa a apresentar lesão por pressão. Então, isso é responsabilidade do hospital. Então, a comissão de pele ela deve ser bastante atuante
e, de fato, trabalhar para que não ocorra, né, esse tipo de situação. Então, além da inspeção diária da pele, a realização de medidas para diminuir a pressão, né? Então, um exemplo, o uso de colchões específicos, né? Um exemplo, colchão d'água, para diminuir ali a pressão. A otimização da nutrição e hidratação do paciente, porque a gente sabe que quanto mais desidratado e desnutrido o paciente, mais vai aumentar a pressão sobre as saliências ósseas, né? E, consequentemente, isso pode levar a acontecer, né, uma ferida ali, entre outras medidas, tá? Então, lógico, vocês, dentro das outras disciplinas, vocês têm muito mais conhecimento sobre isso. Aqui eu estou só sinalizando em relação a não cometer essas falhas, tá? É só reforçando, porque a gente, dentro da bioética, a gente deve zelar pela vida, né? E aí esses protocolos são criados justamente para isso. Então, resumo, né, desses pontos que foram abordados nessa aula 5. Então, identificar corretamente o paciente, né, identificando o paciente com uma pulseira ou etiqueta, né, determina com segurança o indivíduo como sendo o legítimo receptor do tratamento ou procedimento que será realizado. Melhorar a comunicação entre profissionais de saúde. Então, problemas de comunicação são os mais comumente encontrados nos casos de erros mais sérios na saúde. Determinar estratégias melhoram a comunicação e o trabalho em equipe, usando os recursos institucionais disponíveis, como recursos visuais, auditivos, virtuais, escritos, etc. Então, ter treinamentos, ter reuniões com a equipe, motivar essa equipe, apresentar a todos os membros da equipe com antecedência, tudo isso vai fazer com que haja menores chances de ocorrer falhas. Melhorar a segurança na prescrição, na dispensação e na administração de medicamentos. Evento adverso pode verificar em todas as etapas da cadeia terapêutica e sua ocorrência fragiliza consideravelmente a segurança do paciente, além de aumentar os custos do sistema de saúde, né? Então, no momento que o paciente chega numa situação ali para ser atendido e a situação dele se agrava por um erro na administração da medicação, isso vai causar ali muitos problemas, principalmente para o paciente, mas não apenas para ele. Assegurar a cirurgia em local de intervenção, procedimento e paciente correto. São medidas a serem implantadas para reduzir a ocorrência de incidentes e eventos adversos e a mortalidade cirúrgica, né? Então, seguindo os protocolos da cirurgia segura, vocês vão ter cada vez mais chances de sucesso, né, e que tudo ocorra bem. Lógico, intercorrências durante uma cirurgia pode ocorrer, isso depende do paciente, né? Então, toda cirurgia é sempre um risco, por mais simples que seja a cirurgia, o paciente pode intercorrer por questões da reações da anestesia, e isso não tem nada a ver com os protocolos que foram seguidos, e sim com a fisiologia do paciente. Higienizar as mãos para evitar infecções, né? Então, deve ser realizada antes e após manusear o paciente e executar procedimentos. E prevenir lesão por pressão e reduzir o risco de quedas, né? Então, a manutenção da integridade da pele dos pacientes restritos ao leito tem por base o conhecimento e a aplicação de medidas de cuidado relativamente simples. Quedas em pacientes geram impacto negativo pelos danos de natureza grave que produzem, além de contribuir para aumentar o tempo de permanência hospitalar e custos assistenciais, né? Uma vez que o paciente precisa ficar mais tempo ali, tendo gastos que nem seriam, né, nem fariam parte do procedimento normal que aquele paciente estaria ali na sua internação. E aí, com a queda, se agravou e vai ser necessário novos tratamentos para ele. Então, essa aula 5, gente, a gente encerra ela, que era sobre essa questão da segurança. O Tedinho
deixar um beijo aí para vocês e vamos começar a aula 6. Vou colocar vocês aqui para vocês. Então, pronto, a gente já está perto de acabar nosso conteúdo, tá? A gente tem essa aula 6, a 7 e a 8, né? Então, se Deus quiser, vai dar tempo a gente finalizar todo o nosso material antes do semestre acabar. Bom, e aí, todo esse material já foi enviado para vocês, tá bom? Vamos falar agora da legislação do exercício profissional de enfermagem, né? Então, a bioética, né, dentro, no caso, da enfermagem, né, ela deve seguir o que a legislação de enfermagem traz. Então, a gente vai falar um pouco disso. Mais uma vez, reforçando, vocês tiveram diversas outras, e vão ter ainda, vocês estão no P8, dentro, no caso da parte de estágio, vocês vão estar vendo muitas coisas ainda e já viram, né, sobre a questão da legislação do exercício profissional da enfermagem, mas aqui é como um complemento para vocês, ok? Então, a Constituição Federal, né, do nosso país, que foi feita em 1988, ela diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Um exemplo, você vai deixar de matar uma pessoa porque isso é assassinato, isso é um crime, né? Então, a lei diz que não pode roubar, então não pode. Então, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Então, você pode exercer, né, se formar em enfermagem tranquilamente, né, seguindo a legislação do exercício profissional da enfermagem. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações que a lei estabelecer. Então, exemplo, eu, como bióloga, eu não posso chegar num hospital e fazer procedimentos de um enfermeiro. Eu não sou formada como enfermeira, eu sou como bióloga. Então, dentro da minha profissão, eu vou poder fazer X coisas. Dentro da profissão de vocês, vocês vão fazer X coisas também. Quer dizer, no caso Y, né? Porque são diferentes as atribuições. Então, cada profissão, né, desde que você tenha se formado, você vai poder estar fazendo ali o que é permitido por lei dentro da sua profissão, ok? Então, o Conselho Federal de Enfermagem, após quase 30 anos de luta da Associação Brasileira de Enfermagem, foi promulgada lá em 1973 a Lei Federal de número 5.905, né, de 12 de julho, criando os conselhos federal e regionais de enfermagem, dando aos profissionais do país instrumento adequado para a disciplinação e a fiscalização do exercício da enfermagem no Brasil. Então, observem que, apesar de que já a enfermagem é muito mais antiga do que isso, aqui no Brasil demorou-se, né, um pouco para realmente existir ali conselhos, né, fiscalizadores do exercício profissional, realmente para ver se a atuação dos profissionais que estavam ali realmente são de acordo com o que como é que chama? Devido, né, da profissão. A Lei 7.498 de 86, que foi feita em 25 de junho, né, deste mesmo ano, dispõe sobre a regulamentação da enfermagem e da outras providências, né? Então, o curso de vocês vem desta lei aí, que fala tudo sobre a enfermagem e quem é considerado enfermeiro, quem é técnico e as atribuições de cada um. Lembrando que a gente vai falar um pouquinho aqui das parteiras e
auxiliares de enfermagem, mas no sentido de como que era, certo? Então, o decreto 94.406 de 1987, né, um ano depois, traz sobre o livre exercício da enfermagem no território nacional, observadas as disposições dessa lei. Então, o exercício profissional da enfermagem, né, quais são os direcionamentos? A enfermagem e suas atividades auxiliares somente podem ser exercidas por pessoas legalmente habilitadas, inscritas no Conselho Regional de Enfermagem, com jurisdição na área onde ocorre o exercício. Ou seja, se você, né? Isso eu acho, de certa forma, errado, é mais como uma forma dos conselhos adquirirem dinheiro, né? Porque eu acho que eles ainda, né, são bem falhos na fiscalização e mais falhos ainda na luta pelo direito de vocês, né, futuros enfermeiros. Então, vamos supor, se eu trabalho aqui em João Pessoa, se eu trabalho em Natal e se eu trabalho em Recife, eu vou ter que ter um Corém em João Pessoa, um Corém em Natal e um Corém em Recife, certo? Você vai ter que pagar 3 conselhos. Então, onde o estado que você atuar, você vai precisar pagar cada um desses estados, certo? Só aí, né, já vai boa parte do salário de vocês no início do ano, né, quando tem que fazer a renovação. Então, os profissionais de enfermagem são enfermeiros, técnicos de, né, desde a sua criação, eram enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteira, né, respeitados os respectivos graus de habilitação. Então, por exemplo, um auxiliar de enfermagem não pode trabalhar como técnico, o técnico não pode trabalhar como enfermeiro, e assim por diante. Então, o artigo 3º fala que o planejamento e a programação das instituições e serviços de saúde incluem o planejamento e programação da enfermagem, né? Então, a enfermagem, ela faz parte do planejamento e programação dos serviços de saúde. Elas são parte fundamental e indispensáveis na construção dos serviços de saúde em nosso país. Certo? Então, os profissionais, né, não só enfermeiros, mas também enfermeiros, vão estar aí fazendo parte de algo tão importante que é o planejamento e programação. Então, a análise em relação à tríade instituição de saúde, profissionais e pacientes é fundamental para que uma assistência ela seja feita da melhor forma possível. E aí vai desde as unidades básicas a unidades mais complexas hospitalares. Então, a gente tem, né, a programação da enfermagem, onde tem a atuação do enfermeiro, né? Então, a profissão da enfermagem, do enfermeiro, na verdade, porque quando a gente fala em enfermagem, está envolvendo todas as categorias, no caso do enfermeiro propriamente dita, ele precisa ser formado, né? Ele tem que ter um diploma de enfermeiro, que é o que vocês logo mais, né? Se Deus quiser, no meio do ano que vem, vocês vão estar lá com o canudinho de vocês. E não mais em pandemia, né? Se Deus quiser, vocês vão poder estar fazendo isso de forma presencial. Então, vocês vão ter uma formação, né, dentro do Brasil, onde vocês vão poder atuar em qualquer estado. Isso, como em todas as profissões, né, quando existe um profissional formado que vai atuar em outros países, aí vai depender da profissão, das atribuições que você for fazer. É necessário se ver, né, se observar se aquele país ele precisa de uma complementação de formação para que você atue naquele outro país, certo? Então, existem profissões onde, por exemplo, você precisa de uma complementação de mais 2 anos, de mais 1 ano, tá? Para que você possa exercer a sua profissão ali naquele país.
você não vai precisar refazer o curso inteiro, mas você precisa desse complemento. Vou dar um exemplo aqui do direito. Né? Então, o direito brasileiro é completamente diferente, vamos supor, do direito americano, do direito de Portugal, do direito do Japão. Né? Então, você, se for atuar lá, você precisa ter um complemento para poder aprender, né, como que funciona o direito naquele país. Oi, Mônica, você levantou a mão? Foi, professora, eu queria tirar uma dúvida. Eu E o souber... Corém? O Corém funciona em outro país? Não. Acobertando o enfermeiro? Não. E Se aí, o como é que... Corém... Ó, presta atenção. Se o Corém, você precisa ter o registro do Corém em cada estado, você não pode, como enfermeira, atuar aqui na Paraíba, tendo o conselho daqui da Paraíba, e você atuar em Natal sem ter o conselho de Natal. Você não pode. Entendeu? Imagine outro No país. país, mesma coisa, né? Não Ok, pode. Uhum. ok. Isso é para atuação interna. No caso, tá, que eu dei esse exemplo aqui de uma pessoa em Natal, a não ser que seja uma emergência, vamos supor, você tá em Natal, você tem um Corém daqui, você atua aqui em João Pessoa, e aí você tá lá em Natal, aconteceu um acidente, alguma coisa, você não vai ficar de braço cruzado. Ah, eu não posso fazer nada porque eu não tenho Corém daqui. Não, né, gente? Pelo contrário, você vai responder se você tiver uma missão de socorro. Não, ali é uma emergência, uma situação, né? Então, uma situação inesperada, e aí você sim vai poder, né, atuar ali, fazer o necessário e chamar o socorro, né, uma ambulância, seja lá quem for, ou levar para o hospital, e aí vai passar, né, o paciente ali para quem é de direito, certo? Mas numa situação de urgência e emergência, você sim, lógico, vai poder atuar e deve atuar. Se houver uma missão de socorro e alguém identificar que você era um enfermeiro e não atuou naquela situação, você responde por uma missão de socorro. E aí, como eu falei, em relação aos países, né, cada país vai ter a sua, vamos dizer assim, organização, né, em poder definir se você vai poder atuar com o diploma que você tem aqui no Brasil sem complemento ou se vai ser necessário algum complemento, tá? Só para usar como comparação, aqui no Brasil a gente tem técnicos de enfermagem, enfermeiros e médicos. Nos Estados Unidos existe o paramédico, que aqui não tem. O paramédico, ele não é médico, ele não é enfermeiro e não é técnico, comparando, né, com as profissões que a gente tem aqui no Brasil. Então, são situações diferentes. O enfermeiro, ele trabalha, né, dentro de várias especialidades. E cada especialidade que ele tiver, ele precisa dar entrada no Corém. Então, vamos supor, se eu me formei como enfermeira, e aí eu fiz uma especialização em UTI, fiz uma em urgência e emergência, fiz uma em... Como é o nome, meu Deus? Em obstetrícia. Aí vamos supor que eu só apresentei lá o meu certificado, né, da minha especialização em UTI. Então, não vou poder exercer, mesmo eu tendo a minha especialidade em urgência, emergência e obstetrícia, eu não vou poder atuar nelas, porque eu não dei entrada no meu conselho, comprovando que eu estou habilitado para atuar nessas áreas, certo? Então, sempre atualizem, tá? Caso vocês, vamos dizer assim, complementem o currículo de vocês, tá bom? Ok, professora, obrigada. Técnico de enfermagem, da mesma forma, tem que ter lá, você tem que ter se formado, no caso como técnico, não é um nível superior, né, mas você vai ter uma formação.
Para atuar em outros países da mesma forma, precisa ter verificar, né, a compatibilidade para ver se você pode ou não. Sim, só voltando aqui na parte do enfermeiro, a gente tinha, né, antigamente, eu acho que até uns 20 anos, 30 anos certeza, né? Era até uns 30, 40 anos atrás, era muito, muito comum a questão de parteiras. Hoje ainda existe, eu sei. Eu estou dizendo assim, que era mais normal, vamos dizer. Criança de interior só nascia com parteira. Então era bem comum essa questão da parteira. Hoje existe a enfermagem obstétrica, né, que ela tem total autonomia de fazer um parto, no caso não cirúrgico, né, completamente só, sem a presença de um médico. Inclusive, né, os médicos estavam batalhando para proibir isso, mesmo o enfermeiro tendo total capacidade de fazer, né, mas eles querem cada vez mais ganhar. Né? E no momento que existe um outro profissional que pode fazer o que ele faz, os médicos não vão querer, né? Porque vai ser concorrência para eles. Eles queriam, inclusive, proibir algumas atribuições que são do farmacêutico, eles não queriam mais deixar o farmacêutico fazer. O farmacêutico entende muito mais de medicação do que o médico. Eu acho que, na verdade, deveria ser meio que uma obrigação, né, os médicos terem mais complemento da questão de farmácia, porque o que a gente vê de médico fazendo besteira, né, prescrevendo de forma errada a medicação, entre outras situações, é um absurdo. Então, era só esse parênteses aqui das enfermeiras obstétricas, tá? Auxiliar de enfermagem, né? Hoje não existe mais a formação de auxiliar de enfermagem. Ou seja, ninguém mais pode, aqui no Brasil, né, ter um curso, buscar um curso, porque não vai existir, né, mas buscar um curso e se formar como auxiliar de enfermagem. Não tem mais. Né? O exercício profissional do auxiliar de enfermagem foi da Lei 2.822, lá em 14 de junho de 56. E, né, ele passou a ser considerado como enfermeiro prático até 1964. E existe a atualização de 1967. Hoje em dia, quem se formou, né, neste período pode exercer ainda a função de auxiliar de enfermagem, mas não existe mais pessoas novas se formando como auxiliar. Tá? Não foi, vamos dizer assim, dispensada essa categoria, porque houve mais, né, interesse dos técnicos e enfermeiros, né? Porque você dá atribuições maiores, responsabilidades maiores, e eles têm um complemento na formação que vão contribuir para uma melhor assistência, né, nos serviços de saúde. As parteiras, né, também foi reconhecida lá na Lei 3.640, de 1959, e quem tem o diploma até 26 de junho de 1988 ainda pode estar atuando como parteira. Como eu falei, hoje não é mais tão comum, né? Existe a enfermeira obstétrica, que ela vai ter um conhecimento muito maior do que o que a gente conhecia como parteiras, certo? E por isso, né, foi substituído. E o dia 5 de maio é considerado o Dia Internacional da Parteira. A resolução COFEM 311 de 2007, ela foi feita a aprovação da reformulação do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, onde traz os seus princípios fundamentais das relações profissionais, do sigilo profissional, do ensino, da pesquisa e da produção técnico-científica, da publicidade, das infrações e penalidades, da aplicação das penalidades e das disposições em geral.
Lógico que não teria como a gente falar sobre toda, né, o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, né? Tem o livro aí que vocês devem ler ele completamente para entender melhor o Código de Ética da profissão de vocês. Eu selecionei alguns pontos que eu considero mais importantes para que a gente possa estar discutindo aqui em aula, tá bom? Então, os direitos, tá? De acordo com essa resolução 311/2007. No artigo 1, diz que é direito dos profissionais exercer a enfermagem com liberdade, autonomia e ser tratado segundo os pressupostos e princípios legais, éticos e dos direitos humanos, certo? Quer falar alguma coisa, Isabelle? Não, então vou silenciar aqui, tá? Então, vejam, não é, que devem ser seguidos os princípios legais, o que é ou não atribuição da enfermagem, os princípios éticos e dos direitos humanos. No artigo, isso é direito, tá? No artigo 2º, aprimorar seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais que dão sustentação à sua prática profissional. Isso é direito também, você poder se aperfeiçoar. Eu acho que, além de direito, aí deveria ser direito e dever, né, do profissional. Tá se atualizando, tá estudando, tá cada vez mais se aperfeiçoando dentro da sua área. Artigo 3º. Apoiar as iniciativas que visem ao aprimoramento profissional e à defesa dos direitos e interesses da categoria e da sociedade. Então, é o direito de vocês lutar pela categoria de vocês. A gente está vendo, né, que está saindo aí um projeto para que haja um novo piso salarial para a enfermagem, né? Um piso salarial mais digno para a importância que a profissão de vocês tem dentro de qualquer país, né? Então, vocês são extremamente importantes dentro dos serviços de saúde. Vocês ficam muito mais em contato com os pacientes do que os médicos. Se acontecesse, vamos supor, uma situação de, sei lá, 24 horas ou 48 horas, retirasse todos os médicos de um hospital, mantendo, né, os enfermeiros, a enfermagem, o hospital não parava. Agora, experimente deixar os médicos e tirar toda a enfermagem. O que é que vai acontecer com esse hospital? Não vai funcionar. Então, vocês são extremamente importantes para os serviços de saúde, mas vocês não sabem se valorizar. Infelizmente, a categoria da enfermagem é muito desunida. E com isso fica difícil vocês lutarem pelos direitos de vocês, como, por exemplo, o direito para um salário mais digno, onde vocês não precisam estar vinculados a estar dando 3, 4 plantões. Na verdade, está vinculado a 3, 4 hospitais, né, dando plantão, mal tendo tempo de viver, né, porque vocês precisam ter um salário um pouquinho melhor para poder pagar uma moradia, para poder pagar comida, para poder pagar um mínimo conforto em casa, mas ao mesmo tempo vocês não vão ter dinheiro, né, nem o direito de ter, por exemplo, um lazer, porque você trabalha tanto que não tem nem tempo. E mesmo se tivesse tempo, não teria dinheiro, porque o dinheiro é todo revertido para as coisas básicas do dia a dia. Então, assim... Eu já estou sabendo que os médicos e os convênios votaram contra, viu? Absurdo isso. O médico acha que só eles que têm direito a ter um salário digno. Isso é uma vergonha, infelizmente. E pior do que vocês, né? Pior do que a enfermagem, a gente tem os professores, né? Onde o país como um todo, né? Boa parte da população
acha que professor não deve ganhar bem, né? Para vocês terem uma ideia, tem local que o salário de um professor é 2.000, 2.000 e poucos reais, tá? Para você estar ficar trabalhando 40 horas semanais, não pode nem estar trabalhando em outros locais, né? Porque se você está 40 horas semanais na escola, você está ali se matando, porque o trabalho do professor não fica só naquelas horas, né? Um exemplo, vocês estão lá no plantão, tudinho, terminou o plantão, vai para casa? Acabou. A gente não. A gente dá aula, terminou a aula, tem o quê? Preparar mais aula, estudar, preparar exercício, preparar a prova, corrigir corrigir trabalho. Então, o trabalho do professor ele não se restringe só à sala de aula. Fora que a gente está formando todas as outras profissões, né? Fora que um país ele só se desenvolve com a educação, né? Pessoas pensantes, pessoas que vão saber argumentar, pessoas que vão poder lutar pelos seus direitos, pessoas que vão poder exercer todas as outras profissões, tendo um salário, movimentando a economia e assim por diante, né? Então, infelizmente, a gente tem categorias importantes de um país que são deixadas de lado. No artigo 4º, né, é um direito de vocês obter desagravo público por ofensa que atinge a profissão por meio do Conselho Regional de Enfermagem. Algumas vezes, né, até sai assim na mídia, o COREM ou o COFEM, né, o Conselho Regional ou o Conselho Federal, isso depende de onde que ocorreu a situação, coloca uma nota de repúdio sobre alguma coisa. Vamos supor, às vezes mostra numa novela, numa série, alguma coisa do tipo, a enfermagem, né, sendo representada de forma errada ou pejorativa. Aí o COREM vai lá e faz uma nota de repúdio. Então, porque além dessa nota de repúdio, ele não faz propagandas, incentivos para, de fato, a população conhecer como que é o dia a dia do enfermeiro, como que são as atribuições, a importância que o enfermeiro tem dentro dos serviços de saúde. Infelizmente, isso não acontece, né? Fica muito limitado essa ação. E muitas pessoas não sabem, de fato, quais são as atribuições do enfermeiro. Eu era uma dessas pessoas. Eu, quando comecei a trabalhar com a enfermagem em 2010, muito do que vocês fazem, né, no caso vão fazer, eu achava que era atribuição do médico. E, na verdade, é da enfermagem. Porque se enaltece tanto os profissionais médicos que acha que o hospital só existe, um exemplo, né, por causa de médico. Enfermeiro não faz nada, é uma subcategoria da área de saúde. Algumas pessoas acham dessa forma. Quem tem que fazer algo para mudar isso? Vocês, mostrando a importância que vocês têm. Então, direitos e deveres do paciente, implicações éticas da enfermagem. Então, a definição de ética, né? A gente já falou algumas vezes, mas vamos trazer agora uma definição de Glock e Golding. Então, a ética é o estudo geral do que é bom ou mal, correto ou incorreto, justo ou injusto, adequado ou inadequado. Um dos objetivos da ética é a busca de justificativas para as regras propostas pela moral e pelo direito. Aqui a gente está falando sobre ética e não sobre bioética, tá bom? Então, a ética do profissional, né? A ética profissional é uma dimensão da profissão vinculada organicamente às dimensões teóricas, técnica, política e prática. Suas especificidades são dadas pelas particularidades da ação ético-moral, ou seja, pela moral e pela reflexão ética. A responsabilidade social que o profissional tem, né? Trata-se do compromisso contínuo das instituições ou empresas, né? Pelo comportamento ético, pela contribuição ao desenvolvimento econômico e melhoria da qualidade de vida dos empregados, de suas famílias e de sua comunidade. Isso de forma geral, não só para a enfermagem, né? Então, isso
o Conselho, né, Mundial de Desenvolvimento Sustentável, ele traz esse pensamento, que é necessário que haja esse compromisso. As empresas elas têm que ter esse compromisso para que possa contribuir para o desenvolvimento econômico e, consequentemente, para a melhoria da qualidade de vida do empregado, família e comunidade. Porque assim a gente vai ter, né, quando todos possuem uma qualidade de vida, então todos crescem, todos ganham, a sociedade como um todo vai estar colhendo os benefícios disso. Então, os conselhos de enfermagem buscam, através da fiscalização do exercício profissional, a garantia de que a sociedade seja atendida por enfermagem comprometida com a ética e que a assistência prestada seja livre de erros de imperícia, imprudência e negligência, que a gente já falou, né, nas aulas anteriores sobre esses 3 tipos de erros. E aí a fiscalização vai estar atuando justamente para evitar que estes erros aconteçam. Só que mesmo essa fiscalização ainda é insuficiente, né? A gente não vê essa fiscalização sendo atuante, realmente verificando se os profissionais estão, de fato, exercendo a profissão da forma correta. E não só isso, né? Se os hospitais e clínicas eles dão condição para que o profissional trabalhe da forma correta. Não só hospitais, né? Clínicas, mas, por exemplo, instituições de longa permanência, né? Os asilos aí da vida, os hospitais psiquiátricos, né? Os locais de saúde de forma geral, né? Locais aí que vão estar precisam ter profissionais de saúde neles. Então, será que de fato está sendo, como que chama? Respeitado o número de profissionais dentro daquele ambiente? Então, não sei se vocês lembram na aula passada, que foi, na verdade foi na aula retrasada, que foi mostrado um vídeo onde tinha lá, né, um local, não lembro exatamente se era um asilo, o que era, né, mas que tinha não sei quantos idosos lá e pouquíssimos profissionais, né? Se eu não me engano, só tinha um enfermeiro responsável por, se não me engano, 80 e poucos pacientes. Então, é um número muito pequeno. Não, nem se o profissional quisesse dar conta de todo mundo, não dava, né? Então, é necessário que haja essa fiscalização para cobrar também, não só do profissional enfermeiro que ele esteja exercendo o seu exercício, né, sua assistência corretamente, mas também das instituições que elas deem condições para que os profissionais façam isso. Então, no momento que você não dá, um exemplo, EPI, como é que o profissional de saúde, seja ele qual for, vai estar trabalhando sem EPI, sem uma luva, sem uma máscara, né? Então, estou falando o básico, né? Existem outros, mas só para citar aqui. Então, como que você pode estar exigindo do profissional se o serviço não dá as condições? Eu, por exemplo, conheço, né, agora nessa pandemia, inúmeros profissionais que estão tendo que tirar do seu próprio bolso o dinheiro para poder estar comprando máscara e luva para poder estar trabalhando agora de frente, né, na linha de frente do Covid. Tá? Isso Professora? Oi. Posso estar até equivocada, mas eu creio que no início da pandemia muitos profissionais se contaminaram por falta de EPIs, né? Adequados. Sim. E vieram até a óbito. Foi assim um absurdo. Uhum. Então, como eu disse, eu conheço pessoas que compram suas máscaras N95, que compram suas caixas de luva, porque se depender do serviço, ele sabe que não vai ter. E aí, para resguardar a sua vida, né, tira do seu próprio bolso. Ou seja, uma parte do salário que deveria estar sendo para uso próprio, né, lazer ou qualquer outra coisa, está sendo para ela poder trabalhar. Ou seja, está pagando para trabalhar, né, para poder ter um mínimo de segurança ali. Então, o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem,
né, leva em consideração a necessidade e o direito da assistência e enfermagem da população, os interesses do profissional e de sua organização, né? Então, ele contempla, né, a visão mais global, não é só o do profissional, mas também de quem vai ser assistida por aquele profissional e da instituição, né, a qual aquele profissional vai estar vinculado. Então, o profissional de enfermagem tem que ter compromisso com a dignidade da pessoa humana para que possa reconhecer o papel no processo de transformação social, em especial nos serviços de saúde oferecidos à população. Então, tem que ser algo muito definido ali, que vocês estão lidando com vidas, que vocês vão estar trabalhando com pessoas que já vão estar fragilizadas. Porque se uma pessoa vai para um hospital ou para um serviço de saúde, é porque tem alguma coisa errada, né? Então, não caberia a vocês estar causando danos àquela pessoa. Então, no artigo 60, onde fala dos direitos, diz que participar de movimentos de defesa da dignidade profissional, do seu aprimoramento técnico-científico, do exercício da cidadania e das reivindicações por melhores condições de assistência de trabalho e remuneração é um direito de vocês. Então, vocês estão resguardados, sim, né, por lutarem pela categoria. Infelizmente, nem todos fazem, mas é um direito de vocês. No artigo 61, suspender suas atividades, individual ou coletivamente, quando a instituição pública ou privada para a qual trabalhe não oferecer condições dignas para o exercício profissional ou que desrespeite a legislação do setor de saúde, ressalvadas as situações de urgência e emergência, né, devendo comunicar imediatamente por escrito sua decisão ao Conselho Regional de Enfermagem. Então, se você vai, de alguma forma, entrar de greve, vamos dizer assim, né, isso deve ser comunicado ao conselho, certo? Quando diz aqui ressalvado as situações de urgência e emergência, é que nos serviços de saúde, de forma geral, né, não pode parar 100% dos profissionais, né, porque, querendo ou não, a vida de outras pessoas vai estar em jogo, né, e aí deve ser levado em conta isso. Por mais que você esteja tendo problema, não esteja recebendo um salário digno, alguma coisa do tipo, então a equipe ali, ela pode diminuir o seu número, mas não pode simplesmente parar, tá? Até porque, querendo ou não, vão ter pessoas que vão estar internas, né, em determinado hospital. Não vai ser só novas pessoas que vão chegar, mas pessoas que já vão estar lá dentro precisando da assistência. E aí, se vocês, né, se o serviço de saúde simplesmente parar, é como que essas pessoas vão ficar? Né? Elas vão precisar tomar medicação, elas vão precisar trocar curativo, vão precisar fazer tantos procedimentos que seria, né, atribuições de vocês e que não vai estar sendo feita porque todo mundo entrou em greve, né? Então, não pode existir esse 100%, como algumas outras categorias, né? Que todo mundo pode parar e pronto. Não, vocês, no caso da área de saúde, vocês da enfermagem não pode fazer isso. No artigo 63, desenvolver suas atividades profissionais em condições de trabalho que promovam a própria segurança e a da pessoa, família e coletividade sob os seus cuidados, e dispor de material e equipamento de proteção individual e coletiva segundo as normas vigentes. Isso é um direito de vocês, mas como a gente estava falando agora há pouco, infelizmente nem sempre ele é colocado na prática, né? Muitas vezes os profissionais acabam tendo que ou tirar do seu próprio bolso para poder ter essas condições, ou se expondo por não ter essas condições no ambiente de trabalho. No artigo 66, exercer cargos de direção, gestão e coordenação na área de seu exercício profissional e do setor de saúde. Então, sim, vocês também podem ter cargos de chefia, vocês também podem ter cargo de direção, né, de alto escalão ali. Isso não é algo restrito a profissionais médicos. No artigo 67, ser informado sobre as políticas da instituição e do serviço de enfermagem, bem como participar de sua elaboração. Então, vocês, vamos supor, você vai iniciar, né, o seu trabalho, você vai começar a trabalhar
em um novo ambiente de saúde. Então, o direito de vocês ser informado como que funciona, né, aquele ambiente, aquele setor. E também é um direito de vocês fazer parte da equipe que constrói protocolos, que constrói os parâmetros ali que vão ser aplicados, né, dentro daquele serviço. Então, direito, né, do paciente. Vamos ver alguns bem breve aqui, né, só para não se estender demais. Então, por exemplo, é um direito do paciente pedir atestado médico, tá? Eu estou colocando esses direitos do paciente. Ah, professor, mas a gente é enfermeira, a gente não é paciente. Tudo bem, mas é importante que vocês informem também os pacientes que eles têm direito, né? Muitas vezes as pessoas elas não sabem que elas possuem determinado direito e vindo uma pessoa informando para elas, isso vai ser importante. Então, é direito a atestado médico. Atestado é um documento de fé pública, a parte integrante do atendimento. O objetivo do atestado é confirmar a veracidade de um ato médico. Só pode ser emitido por um profissional habilitado inscrito no CRM, no caso, o médico, tá? Tem que ser feito em receituário próprio, sem rasuras e em letra legível. Pode ser de 3 tipos. O atestado de portador de doença, né? Também de comparecimento ou de acompanhante. O atestado de saúde ou de sanidade e o atestado de óbito. Infelizmente, a gente vê muitas pessoas, né, muitos profissionais de saúde que se aproveitam da possibilidade de estarem no ambiente de saúde e pedem atestado médico falso, né? Então, o que tem de técnico de enfermagem, de enfermeiro, ou mesmo de outros médicos, né, pedindo atestado falso, não é brincadeira. E pior ainda, falsificando, onde o profissional nem sabe, né, o médico está lá, desculpa aí, bater no microfone. Então, tá lá, né, o médico ele tem a mesazinha dele, que tem o bloquinho lá, né, de emitir os atestados. E aí tem muitas vezes para acelerar, alguns médicos acabam já assinando, né, deixando tudo pronto ali, para na hora que vier o paciente, ele só preencher os dados do paciente, para agilizar o serviço. Só que tem gente de má fé que pega isso, né, e ele preenche como se tivesse doente e como se tivesse sido o médico que tivesse preenchido. Isso é crime, gente, tá? Isso é crime. E pior ainda, né? O pior do pior, tem gente que falsifica a assinatura. Pega o carimbo, né, que fica lá, tá o bloquinho em branco, ele consegue carimbar, não tem problema, mas aí na hora falsifica a assinatura do médico. Então, não façam isso, gente. Isso é extremamente criminoso, tá? É falsidade ideológica, é um monte de crime aí que vocês podem estar entrando, certo? Então, se você precisa de um atestado, se você precisa, vamos supor, faltar um trabalho, tente conversar com seu chefe e justifique. Se não der, beleza, não cometa um crime para poder haver a falta, certo? Continuando. Direito do paciente: faltar a 1 dia por ano para acompanhar o filho até 6 anos em consulta médica, né? Então, muita gente não sabe disso, tá? Inclusive, tem gente que, né, como eu falei, tenta falsificar um atestado para poder levar um filho no médico, por exemplo. Né? Então, ele tem 2 situações aí. Ele pode ter atestado de acompanhante, né? E é um direito dele. Então, ele pode sim faltar para poder acompanhar seu filho ao médico. Responsabilidades e deveres da enfermagem. No artigo 20 diz o seguinte:
Colaborar com a equipe de saúde no estabelecimento da pessoa, família e coletividade a respeito dos direitos, riscos, benefícios e intercorrências acerca do seu estado de saúde e tratamento. Então, dever, né, responsabilidade e dever de vocês fazer com que haja esse esclarecimento, como a gente estava discutindo anteriormente, né? Muitas vezes os profissionais parece que é um boneco ali, né? O profissional chega e o paciente é o boneco. Chega, faz ali, enfia a agulha, tira a agulha, dá um comprimido, troca um curativo, não deu nem um bom dia para o paciente. O paciente sabe nem o que é que está acontecendo. Vira o paciente para um lado, para o outro, cabeça para baixo, né? E não tem ali o dever, né? Que está resguardado, está lá colocado no Código de Ética do enfermeiro, né? O dever dele de esclarecer não só para o paciente, mas para a família também, tudo que vai estar acontecendo, os riscos daquela doença dele, quais são as possibilidades de agravamento, né? O tratamento dele que ele escolheu, né? Que é um direito dele escolher, a autonomia, então escolher aqui determinado tratamento, então vai acontecer isso, isso, isso e aquilo, tá? É importante esse esclarecimento. Isso, gente, também tá. Não é só da enfermagem, não. Isso também é do médico, tá? É um dever do médico nesse sentido. Só que eu já ouvi relatos, né, de profissionais, não só enfermeiros, mas de outros profissionais também da saúde, nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, o pessoal do serviço social, farmácia, né? Então, vários profissionais que dizem o seguinte, mas isso chama mais atenção para o enfermeiro porque fica mais em contato. Tanto enfermeiro, pessoal do serviço social e psicologia. Muitas vezes o paciente está ali e o médico pega, fala, terminou, vai embora, aí o paciente ou o responsável pelo paciente diz: o que foi que ele disse? É para fazer o quê? Eu não entendi nada. Você pode me ajudar aqui? Vocês, quem já atua, já passou por essa situação? Hein, pessoal? Já passei, professora. Isso é Já mais passei. comum do que se O pensa. médico passar toda a orientação ao paciente, eles ficam calados. Aí chega para a gente, é que eles vêm perguntar a gente. Por quê? Porque muitas vezes o médico, até para a questão de se mostrar superior, que eu não sei por que essa necessidade que algumas pessoas têm, né, de querer ser melhor, maior que os outros, não sei o que é isso. Isso só mostra que ele não é, né? E aí, Eles falam com linguagem diferente, que os pacientes não exatamente, entendem, um usam linguajar, né, dentro termos do muito profissional deles, né? técnicos. Pois é, Exatamente, os usam. termos técnicos dele. Aí qual o profissional que vai saber, que não entende? Ficam calados, tem medo do médico, endeusam os médicos, certo? Aham, E eles fazem exatamente. mais o quê? Na frente, por trás dos médicos, eles começam a engrossar a voz, diz que vai fazer e acontecer. Quando o médico chega, parece uma manteiga derretida. Chega, fica sorridente, como se o médico fosse um deus. Aí o Uhum, médico vai, explica tudinho, aí eles ficam lá calados. Quando sai, que eles vêm perguntar a gente. É para fazer o quê? Aí mostra a receita, mostra tudo para a uhum, gente ler e explicar a eles, aí eles entendem, com a linguagem da gente. exatamente. Uhum. Então, isso acontece mais do que deveria. Na verdade, nem deveria, mas ainda é muito ruim quando acontece, de simplesmente falar termos extremamente técnicos, né? Eu não tô dizendo que é para falar errado, tá, gente? Eu tô dizendo que é para usar uma linguagem acessível, tá? Você vai ter termos que são específicos da profissão, que o profissional ele tem que saber a forma correta, mas existem sinônimos, né? Existem palavras que você pode estar substituindo e pode estar falando para aquela pessoa de forma que ela compreenda. Então, Professor, principalmente tem em... pessoas, professoras, que até Oi. estudadas, qualificadas assim, tal, de outras formas, que Uhum. também não entendem.
Porque não são da área da saúde, elas não têm a Justo. obrigação de saber aquilo. Aí eu pergunto, era nada demais o médico falar o linguajar da gente, falar dentro do que a gente mesmo que é profissional, às vezes eles falam difícil para a gente. Mas aí vocês são profissionais, aí a linguagem tem que ser técnica mesmo. Pois é, aí eles falam mais difícil que às vezes eu fico perdida. Um linguajar do lado dele, lá, de medicina, que eu peço para ele traduzir, traduza. Ele fica rindo e vai e traduz. Não, mas aí é o que eu estou dizendo. A linguagem técnica do médico é a linguagem de saúde. Vocês estão no mesmo nível, vocês têm que saber. Isso aí eu discordo. Isso aí vocês têm que saber as linguagens técnicas da área de saúde, sim. Mas um Eu me refiro paciente, assim, não. não é nem, eu me refiro assim, mas é nas escritas, sabe, professora? Ah, Porque aquilo ali não é escrita, é garrancho, eu não sei, é isso. Aí eu não entendo, aí eu peço para eles traduzirem. Aí eles falam, eu aí estou tudo bem, entendendo. realmente. E isso parece que faz até de propósito, né? Porque tem gente que tem desculpa. Ai, não, porque médico escreve rápido mais. Tem não, é porque é desleixo mesmo. Não tem desculpa, não. É questão de não saber escrever. Eu tenho, por exemplo, eu tenho um primo médico que a letra dele é linda. Pensa numa letra bonita. Na verdade, mais de um. Que desde cedo, né, a mãe pegava ali no pé dele para ter uma caligrafia decente. E ele tem 2 filhos, um filho e uma filha que estão fazendo medicina, e a letra do filho dele também é muito bonita. Por quê? Porque tiveram orientação, né? Sabe que é importante. Doutor Paulo Tadeus, que Deus o tenha, né? Que era lá do Edson Ramalho, cardiologista. Hã? Ele tirou em primeiro lugar, doutor Paulo Tadeu, que Hum. era cardiologista, que Deus o tenha, né? Que ele faleceu. Mas ele tinha a escrita dele, era uma escrita tão bonita e bem legível que não tinha como não entender, não. Não. E ele tirou em primeiro lugar de escrita de médicos, tirou em Eita, que legal. primeiro lugar. Então, tudo depende da pessoa, né? Qual é o profissional que você quer ser? Você quer ser o profissional que cuida das pessoas, que compreende as necessidades individuais de cada um, né? Que vai respeitar o próximo e os colegas, né? O próximo, quando eu digo paciente, e também os colegas, ou você quer ser aquela pessoa que só quer mostrar que sabe e no final não sabe de nada, porque uma pessoa que não sabe ter um relacionamento interpessoal não vai servir para trabalhar em canto nenhum. E é uma das coisas que está sendo muito observada hoje em dia entre os profissionais. Eles não querem, vamos dizer assim, os gestores, eles não querem funcionários que tenham só conhecimento. Por quê? Porque conhecimento pode ser adquirido, você pode fazer um treinamento e passar a saber. Agora, ética, respeito, educação, relacionamento interpessoal, isso é da pessoa. Se você não tem, não tem, acabou-se. E você vai gerar muito mais conflito, mesmo você sendo um excelente profissional no sentido de conhecer a técnica, né, propriamente dita. Mas se você não sabe trabalhar em equipe, então foi por água abaixo tudo aquilo, né? Então, os ambientes hoje, né, as empresas, os hospitais, os gestores, eles estão visando e avaliando isso, a pessoa, né? Não só o conhecimento dela, mas como o indivíduo é como pessoa, como ele se relaciona, como ele consegue tratar as pessoas, certo? E O isso tem sido comportamento, a empatia com as pessoas, com o exatamente próximo. respeito. É isso que tem sido colocado cada vez mais em observação na hora de escolher ou não contratar uma pessoa, certo? Então, gente, pelo andar da hora, hoje a gente não vai ultrapassar, a gente vai ficar, porque senão os próximos pontos a gente vai ter muito debate, senão a gente vai terminar 10h30. Tá Prof, certo? só mais uma duvidazinha. Oi, A oi. senhora falou, passou algum trabalho, alguma coisa para a gente fazer que eu não estou ciente. Passei, tá na aula 1. Um seminário, trabalho, alguma coisa, É um tema, trabalho. Teve é em sim. grupo? É sim, Ok, professora. certo? Tá Vai bom. ser, vou dizer para você agora aqui.
A apresentação sobre bioética, né, uma gravação de um vídeo sobre fatos históricos de experimentos ou pesquisa, né, algo do tipo, realizados que não seguiu o código de ética para pesquisa com humanos. Ou você pode fazer isso, essa parte histórica, ou você trazer cenários da enfermagem que causaram danos ou morte a pacientes na atualidade. É para ser feito um grupo com até 6 alunos. Certo? Tá certo. Obrigada, professora. Também estava em dúvida. É só esse, né, professor? Não tem mais de outros trabalhos, não, né? Não, esse é o que vocês vão ter que entregar agora, em maio, tá? E aí depois só a prova. Tá certo. Tá Certo? certo. Vocês Tá têm bom, que professora. entregar essa apresentação no dia 13 de maio. Vocês vão ter que enviar para mim. Ok, professor. Certo? A Precisamos apresentação. enviar antecipadamente os grupos, professora, já formados, ou não? Não, não. Eu só quero a gravação, não precisa nada escrito. Mas não esqueçam de dizer o tema, né, que vocês vão estar abordando no trabalho e dizer o nome de vocês. Então, a primeira pessoa que vai falar, né, do grupo, ela fala o nome de todo mundo, ela apresenta, vamos dizer assim, né, o trabalho, fala o nome de todo mundo, mas cada pessoa, quando for a sua vez, fale seu nome. Agora, é para falar direito. Um exemplo, meu nome é Clênia, e não, meu nome é Lênia, meu nome é Lênia. Ninguém vai entender nada, certo? Aí depois ficar sem nota, não venha reclamar, não. Tá? É igual as letras lá, os garranchos, quando eu não entendo. Vai ficar sem nota porque eu não vou entender nada. Então, falem, né, de forma compreensível. Não só o nome de vocês, o trabalho todo, tá bom? Tá certo? E aí é para enviar até no dia 13 de maio, certo? Vocês podem enviar pelo Google Drive, pelo OneDrive, que dá para enviar arquivos maiores. Outra coisa, o nome do arquivo, do vídeo, coloque o nome do trabalho e o nome de vocês, certo? Para eu saber quem é quem, o trabalho com quem. Se vocês forem enviar mais de uma parte do trabalho, né, se vocês não conseguirem unir, vamos supor, o trabalho tem 3 pessoas, e aí, professora, eu não sei como unir o trabalho. Não tem problema, pode enviar três arquivos separados, mas coloque parte 1, parte 2 e parte 3, para eu saber qual é a ordem, certo? Certo, professora. Beleza. Mais alguma dúvida? Não, só isso mesmo. Então, tá bom, Obrigada, gente. só isso. Fiquem Bom com Deus. descanso para a senhora. Igualmente. Se protejam, usem máscara se for sair. Sempre lavem as mãos, não coloquem a mão no rosto, evitem aglomeração. E a gente Ô, se fala semana professora, que vem. Oi. professora, deixa eu só Oi. tirar uma dúvida com a senhora. Oi. As aulas especiais vai ser quando? Aula especial é outra coisa. Não, eu Disciplina sei. especial. Eu estou Eu já aproveitando disse, eu vou enviar o material para o e-mail de o vocês. Não e-mail, tem né? aula como a gente está fazendo aqui, não. Certo? É Ah, só o entendi. material É por isso que eu e-mail. queria só saber. Eu Pronto. sei Mas que, eu eu já sei que essa falei lá. aula não é outra aula, eu estou entendendo. Mas só que eu queria saber, porque pessoalmente já está aí. Tá bom. Ok, Tchau, tchau, obrigada. gente. Tchau. Cuidem, evitem Obrigada, aglomeração e professora. até Bom semana que vem. descanso. Igualmente. Tchau, boa Tchau. noite. Boa noite.